Olá, estamos ao vivo, direto do Centro de Eventos do Ceará, na cobertura da ABAD 2015 Fortaleza. Estamos aqui no estúdio da EBC Editora e a Newtrade TV traz agora o professor Jair Santos. Ele que é professor, consultor corporativo e palestrante motivacional. Comportamental e provocacional. Comportamental e provocacional. O que nesse momento é muito importante, né, professor? Eu entendo que o momento que nós estamos vivendo agora vai definir as nossas vidas para os próximos anos. Essa onda de pessimismo, de situações que não conferem com as nossas expectativas, elas certamente irão nos exigir em todas as nossas competências. O senhor se adiantou, eu estava apresentando, mas o senhor se adiantou. Esse clima que tomou conta do país, de pessimismo generalizado, devido às incertezas políticas e econômicas, isso atrapalha o desenvolvimento não só do empresariado, mas dos negócios e até das pessoas no seu dia a dia? Como reverter isso? É claro, isso define, na verdade, porque a economia vive de expectativas, os nossos negócios vivem de expectativas. Quando nós acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo não vai trazer o resultado que foi planejado, que foi definido, nós começamos a tirar força do processo. Nós acordamos já cansados, esperando o pior das notícias. E o que eu tenho dito, hoje se você começa o dia assistindo qualquer um dos telejornais, e vai dormir assistindo outros, é provável que no dia seguinte você queira se alistar no Estado Islâmico, porque você chega à conclusão de que qualquer vida em qualquer outro lugar do planeta seja melhor do que ficar aqui no Brasil. Portanto, eu acredito que o que mais nós temos que fazer nesse momento é reverter a nossa expectativa, reverter o nosso foco, voltarmos a encontrar os motivos fortes e certos que justifiquem a nossa caminhada, para que a partir daí a gente comece a reconstruir. Todo ser humano movido por expectativas, ele precisa criar um quadro mental que seja minimamente positivo. A partir do momento que isso não existe, por mais que ele tenha uma boa história, por mais que ele seja competente, por mais que ele tenha habilidades, ele não vai conseguir realizar. Nós funcionamos a partir do despertar da nossa energia. E o que me assusta muito hoje é o fato de estarmos recebendo altas doses de injeções negativas, tóxicas. As fontes das quais nós bebemos hoje não são as melhores, são as piores. Isso a médio e longo prazo tende-se a apresentar de uma forma muito prática, e aí deixa de ser uma crise de expectativa, passa a ser uma crise real, que vai materializar aquilo que nós estamos pensando agora. Portanto, o que eu tenho apresentado, as ideias que eu tenho apresentado é a seguinte: acorde pela manhã, reconstrua o seu plano mental positivamente e saia para trabalhar. Arregace as mangas e trabalhe muito, porque não adianta nada ter um plano mental positivo e voltar a dormir. É preciso acordar e fazer. Ou seja, ele tem que realizar isso no seu dia a dia, todos os dias, todas as horas. São ações práticas, pragmáticas. É preciso entender que o resultado advém de muito trabalho, advém de uma prática muito intensa e continuada. Quando eventualmente alguém me questiona qual é o tal do segredo do sucesso ou o segredo do reconhecimento, a minha resposta ela é extremamente óbvia e talvez não muito alentadora. É a seguinte: trabalhe duro durante 25 anos, lute ativamente durante 25 anos, não erre durante 25 anos, refaça tudo que eventualmente você errou nos 25 anos e aí você vai se dar bem na vida. Então, é trabalhar muito forte e é isso que nós precisamos trazer para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, vamos tomar o exemplo do que vem acontecendo nesses dias de Feira da ABAD. Eu tenho encontrado uma série de empresários motivados, que vieram aqui no sentido de encontrar oportunidades, conversando construtivamente com possíveis parceiros, pensando em possibilidades de investimento. Ou seja, eles não estão sentados em cima de uma pedra, aguardando para ver o que vai acontecer. Eles estão fazendo acontecer, construindo o resultado. E isso, para mim, é enxergar o Brasil positivamente. Estas são as ações poderosas para um novo Brasil. E o bacana de tudo isso, que só depende de nós.
Você não depende de nenhum ser externo. É aquilo que nós fizermos vai trazer e construir a realidade que nós estamos desejando. Ou seja, deixar o clima negativo de lado e construir um ambiente positivo em prol de resultados, de melhoria de eficiência e de produtividade todos os dias, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Em todos os sentidos. A pergunta que eu tenho feito para muitos empresários é a seguinte: qual a boa notícia na tua empresa? Qual foi a última boa notícia que você apresentou para a sua equipe? Então, no momento onde todas as notícias são ruins, aprenda a trazer boas notícias, né? Eu, esses tempos, fiz um trabalho para uma empresa que me apresentou um formato de boas notícias que eu achei fantástica, que é o chamado Café com Fé. É um momento semanal onde, independente de credos, de religiões, eles se sentam, tomam um gostoso café. Isso ninguém é obrigado, nenhum funcionário é obrigado a isso, mas naquele momento eles esquecem as notícias econômicas não favoráveis e se juntam em cima de um fundamento. Equipes e empresas com uma fé reforçada conseguem um resultado melhor. Então eu entendo que esse tipo de conduta faz muito bem para os negócios e são coisas que só dependem de nós. Tem outras ações, professor, o senhor tocou nesse Café com Fé, eu conheço outra empresa, tá, que é distribuidora até do sul do país, eu não me lembro o nome agora no momento, que ele faz um café semanal também para se inteirar das notícias dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Ele disse que isso atrai um clima de positividade para a empresa, porque muitas vezes a pessoa só cobra os resultados e não se interessa pela vida do outro. E com isso ele traz uma maior colaboração e uma maior integração entre os membros da equipe e até entre todas as escalas da empresa. Isso melhora o clima organizacional. Bom, isso me parece extremamente importante, porque em grande parte dos casos as pessoas elas conversam em cima de problemas. Em empresas isso é muito comum, ok? É aquele funcionário que sabe que sempre que ele for chamado pelo seu chefe, será uma chamada de atenção. Alguma coisa não funcionou, então ele já vai atemorizado para bater um papo. E o importante é reconstruir essa realidade. É preciso fazer com que as pessoas queiram conversar sobre coisas boas. Portanto, me parece que esse café com o presidente, né, esse café com os diretores, com os coordenadores, se mostra uma alternativa extremamente válida e, quando aplicada de forma continuada, sempre vai trazer um bom resultado. Ou seja, focar na solução e não no problema. São escolhas que nós fazemos. E esta escolha exige um novo aprendizado mental. Nós temos que reconstruir as nossas mentes. Sabe, se durante muito tempo nós aprendemos a trabalhar de uma determinada forma, se nós aprendemos a resolver problemas de uma determinada maneira, me parece que o que nos é exigido hoje é reconstruir o jeito de olhar a situação. E quando a gente aprende a olhar só para problemas, são só problemas que aparecem. O meu quadro mental está formatado para isso. A partir do momento que eu começo a olhar para soluções, começo a trabalhar a minha mente criativa, eu começo a usar um linguajar propositivo, eu começo a trazer parceiros para que ajudem nesse processo todo, muitas situações, problema, começam a deixar de existir. A empresa deixa de ser tão tóxica. Isso me parece uma dificuldade enorme, a toxicidade corporativa. Resultados que não são bons aumentam o nível tóxico do negócio, notícias que não são boas aumentam esse nível tóxico. O que é preciso é que tenhamos lideranças que saibam desintoxicar. O detox corporativo, quem sabe aqui a gente possa até lançar uma nova marca, né? Detox corporativo, o momento do dia que você vai tirar as notícias ruins e vai trazer boas novas para que as pessoas fiquem animadas e queiram trabalhar. Tocou numa parceria. Isso dentro das companhias, muitas vezes dentro da própria companhia, ela não só concorre com a companhia que é concorrente dela no mercado lá fora, mas ela tem concorrência interna entre os seus funcionários, entre os seus colaboradores. O senhor estava falando da toxicidade disso. Isso é prejudicial a ela? Porque, assim, muitas vezes no ambiente corporativo, muita gente acha que ele é diferente do outro e ele não se preocupa com o outro. Como reverter esse clima dentro da companhia? Bom, na verdade, isso eu já venho trabalhando há muito tempo. Os concorrentes externos são o menor dos problemas. A grande questão é que nós transformamos as nossas organizações em feudos.
Então eu tenho várias empresas dentro da mesma. Eu tenho a empresa financeira, eu tenho a empresa vendas, eu tenho a empresa TI, eu tenho a empresa logística, eu tenho a empresa compras, e todas competindo entre si, motivadas por um fator chamado ego. Os seus comandantes, os seus times, constituídos por pessoas que muitas vezes não entendem que é preciso desconstruir o ego, é preciso dar as mãos, é preciso se sentir igual e não diferente. Isto é algo extremamente prejudicial. Nos achamos diferentes demais, nos achamos especiais demais e não nos achamos com a necessidade de pedir ajuda. Aí vem a parte legal de momentos de crise, como o que nós estamos vivendo agora. Quando situações como essa se instauram, nós percebemos que nós não éramos tão fortes assim, que nós tínhamos deficiências, tínhamos dificuldade, nos desnudamos e precisamos da ajuda do outro. Esse é o momento, então, para fazer com que os departamentos se juntem, para fazer até com que empresas concorrentes se juntem, para fazer com que entidades como a ABAD comecem a ter mais força do que já têm, fazer com que os empresários percebam que existem semelhanças entre os seus negócios e essas semelhanças podem construir uma realidade nova e melhorada. Se momentos de crise são ruins, pela quantidade de notícias ruins que chegam até nós, elas são ótimas porque nos alertam para a realidade da vida. Árvores não crescem até o céu, empresas não crescem de modo indefinido, economias não se mantêm em alta para sempre. Nós precisamos nos preparar para ciclos econômicos, e biblicamente já se tratava disso quando se falava dos 7 anos de vacas magras, e os que estão mais preparados certamente terão maior proveito. Então, qual é o chamamento, qual é a provocação que nós podemos fazer? As empresas precisam brigar juntas por um mesmo objetivo, as corporativas precisam brigar juntas por um mesmo objetivo e precisam descobrir suas forças. Caso contrário, certamente sim, aí não de modo fictício ou factual, mas de modo prático, seremos destruídos pela crise. O Warren Buffett, um mega investidor americano, ele já dizia que quando a maré baixa, é que nós descobrimos quem estava nadando nu. E a maré está baixando e, poxa, tem gente por aí que esqueceu a sunga em casa. É hora de começar a fazer diferente. Ou seja, no momento desse que a gente vê qual empresa é ineficiente, quais são eficientes. Certamente, não só empresas. Entendendo empresas como agrupamento de pessoas, é um momento de filtro, é um momento onde o dinheiro vai trocar de mãos, é um momento onde muitos terão oportunidades para entrar no mercado e alguns serão, infelizmente, expulsos. Vamos continuar a falar disso no segundo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalinho e já voltaremos com Jair Santos, ele que é palestrante e consultor organizacional. Não saia daí, New Trade TV volta já. BIC apresenta BIC Soleil, o novo depilador feminino feito especialmente para elas. Soleil possui 3 lâminas que proporcionam uma depilação mais rente, cabeça móvel que acompanha os contornos do corpo, cabo ergonômico que encaixa perfeitamente na sua mão e fita lubrificante com vitamina E e leite de coco, além de cores muito mais vibrantes. Experimente o novo BIC Soleil. O Marcelo tá lesado porque a fome tá gigante. Lembre que o seu ídolo passou na sua frente E pra piorar deixou no vácuo o presidente. Se a fome for gigante, só uma coisa que dá jeito. É uma novidade com o dobro de recheio. O Clube Social Sanduba que você entra na Possibilândia. Novo Clube Social Sanduba, gigante como a sua fome. Primeiro dia,
Pilão, o café forte do Brasil. Voltamos direto do Centro de Eventos do Ceará, aqui na cobertura da ABAD 2015 Fortaleza. Eu converso com Jair Santos, ele que é palestrante e consultor organizacional e provocacional nas corporações. Professor, o senhor estava falando, encerrou o bloco, falando das questões da liderança, que é nesse momento, em momentos como esse que a gente está passando, quando a maré baixa, que a gente vê quem estava certo, quem estava errado, ou quem é ineficiente, quem é eficiente, quem faz a coisa da maneira correta ou não. Essa é a realidade. Ela não tende a desaparecer nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Nunca mais seremos iguais. O que nós estamos vivendo agora é muito forte. É algo significativo, vai deixar as chamadas marcas indeléveis, aquelas que não são mais apagadas. E nós precisamos aprender com isso, da importância de nos prepararmos. O que acontece é que muitas pessoas entendem o vento a favor, fatos favoráveis, como competência. Tem muita empresa, tem muito profissional que se dá bem por lances de sorte. O acaso também tem o seu papel dentro do sucesso corporativo. Não há nada contra isso, não é que você não possa aproveitar esse momento. Mas aproveite os momentos de vento a favor para se preparar um pouquinho mais. Eu estou nesse mercado de desenvolvimento corporativo há um bocadinho de tempo, quase 25 anos, e eu tenho encontrado ao longo dessa caminhada muitas empresas que nunca pararam de investir, sempre moldando a mente dos funcionários, desenvolvendo novos pensamentos, provocando para novas realidades, não deixando ninguém se acomodar. Outras não fizeram absolutamente nada. Aproveitaram, entesouraram aquilo que era possível, eventualmente gastaram o dinheiro que entrou com coisas que não eram legais e agora, como dizia até ontem o professor Maílson da Nóbrega, pagarão o preço. Não juntaram o dinheiro, não guardaram no momento que era necessário e pagarão o preço. O que nós vamos viver nos próximos anos é uma grande mudança de players de mercado, uma grande mudança dos profissionais que fazem o mercado, fato este que será bons para muitos e extremamente ruins para outros. A grande questão é escolhermos de que lado nós queremos ficar. Eu aposto nas pessoas que entendam da necessidade de crescerem, de melhorarem, de se aperfeiçoarem para fazerem a diferença e conseguirem aproveitar o resultado. Isso, e quem são esses profissionais, professor? Bom, esses profissionais nós encontramos em todas as esferas. Mas são aqueles que, em primeiro lugar, deixaram o ego do lado de fora da porta. Ou seja, a humildade de entender que você pode e deve aprender sempre, sabe? Aqueles que não confundiram um diploma com realização. Entenderam que o diploma é somente um caminho e que é preciso continuar a aprender. Esse é o primeiro ponto. Eu entendo que são as pessoas mais dedicadas, mais trabalhadoras, aquelas que acordam um pouquinho mais cedo, que trabalham até um pouquinho mais tarde. Eu entendo que irão fazer parte desse grupo aquelas pessoas que se queixam menos. Você deve conhecer um bocado de gente que reclama pra caramba, né? Com certeza. Com certeza. Quando ele chega próximo a você já sabe que ele vai te perguntar sobre o que não está funcionando e a resposta que ele espera é a pior possível. Né? Com certeza. Isso, todos nós temos conhecidos assim. Eventualmente, pessoas que conhecemos até muito intimamente. Esses caras estão fora do jogo. Nós precisamos de pessoas de discurso positivo, aquelas que olhem para a dificuldade, entendam a oportunidade e que falem dessa maneira. Então, pessoas que estudam, que deixam o ego de lado, eternos aprendentes, pessoas que trabalham muito e pessoas de identidade positiva. São essas que daqui a 2, 3, 5, 10 anos estarão comandando esse novo jogo. O setor atacadista e distribuidor, uma das profissões chaves, se não uma da fundamental, é o vendedor, o profissional de vendas. Em outras empresas também, que tem outros ramos de atuação, o vendedor e o profissional de vendas
é o elo, a peça mais importante. E num momento como esse, um ambiente assim conturbado, difícil de economia e política, a pressão sobre os vendedores profissionais de venda cresce ainda mais. De que maneira que esse profissional pode aceitar essa pressão e não se deixar abater por ela? Essa é uma pergunta muito bacana, porque efetivamente em momentos de dificuldade financeira o vendedor é cobrado por vendas a cada minuto, né? A cobrança de meta não é mais a cada semana ou a cada mês, é a cada hora. E o vendedor, ele se reveste desse poder de fazer resultado, de construir a diferença. É alguém que precisa estar acostumado com a cobrança em tempo integral e com o jogo de soma zero todos os dias. Mas para que isso aconteça de uma forma efetiva, ele, antes de mais nada, ele precisa reaprender a ter orgulho pela profissão. O profissional de vendas, ele precisa acreditar que o que ele faz é algo importante. Ele precisa ter muito orgulho da sua atividade profissional, para que a partir disso ele se reposicione no mercado. E o que eu tenho encontrado nesses últimos anos, e tenho vivenciado horas e horas continuadas de relação com profissionais da área comercial, é uma falta de apreço pelo próprio trabalho. É como se alguns profissionais tivessem perdido a coragem de dizer: eu sou vendedor hoje e continuarei vendendo para sempre. E quando não existe esse orgulho profissional, a meta nunca é alcançada. As pessoas não têm mais brio, não importa o quanto elas sejam cobradas, elas não conseguirão dar conta do recado. Portanto, o que eu tenho apresentado pelas empresas por onde passo é da necessidade de recuperar o credo na área de vendas, de mostrar o quanto são importantes, de dar a eles o apoio necessário e de mostrar que uma empresa de verdade não é constituída somente de vendedores que fazem a venda, mas de toda uma empresa que vende. Porque quando o profissional de venda se sente apoiado pelo time interno, o resultado se torna muito mais fácil de construir. Portanto, essa nova realidade certamente exige vendedores que voltem a acreditar em si e empresas que deem apoio aos seus vendedores. Tá, Joel, eu agradeço pelas suas informações, viu, Jair Santos? Obrigado pelo papo. Obrigado que você continue fazendo palestras aí e contribuindo para a melhoria do clima positivo dentro das corporações brasileiras. Obrigado, eu que agradeço e deixo um último recado. Muito cuidado, porque o seu foco vira a sua realidade. Olhe para o lugar certo, porque é lá que você precisa chegar. Fora disso, o que virá pela frente serão dificuldades. E nós não nascemos para isso, nós nascemos para fazer e realizar. Eu conversei com o Jair Santos, ele é palestrante e consultor corporativo. Fique ligado, a New3 TV volta a qualquer momento com novas entrevistas e mais informações direto da BAD 2015 em Fortaleza.